Irmãos, essa mensagem, ela surgiu numa situação que aconteceu com meu filho. Isso já fica um alerta para você que Deus, Ele fala conosco todo dia, irmãos. Todo dia. Eu ouço muitas pessoas falar assim: eu não ouço Deus, Deus não fala comigo. Irmãos, é impossível Deus não falar conosco. Quando eu fui fazer ressonância no meu pé, e o médico falou assim: ó, você tem que ficar 20 minutos parado naquele negócio lá no seu nome, e você não pode se mexer. E colocou metade do meu corpo para dentro, e a metade do meu corpo, a parte de cima, ficou para fora. E o teto é um quadro de um céu. O teto é um céu. Aí você imagina um pastor 20 minutos parado olhando para o céu. Vontade de ir para casa, irmãos. Aquele momento eu ouvi ali, eu comecei a lembrar quando o Senhor fala de um lugar onde não haverá mais dor, onde não haverá mais choro. E eu fiquei olhando aquelas nuvens, falei: meu Deus, a tua palavra diz que um dia eu vou me encontrar com o Senhor no céu. Eu espero ansiosamente por isso. Então são situações que Deus fala conosco. Você acordar já é um milagre de Deus, já é Deus falando com você, amém? E a situação que eu passei foi assim: o meu filho estava brincando comigo na sala. Eu estava com aquela, sabe aquela dor de cabeça que você não consegue ficar no claro, que a única coisa que você quer é deitar no escuro, tomar um remédio e esperar ela passar. Eu estava assim. Eu falei para o meu filho assim: Léo, papai vai deitar, papai está com dor de cabeça. E eu fui para a cama, deitei na cama e fiquei ali no escuro. Quando dá 30 segundos, quem abre a porta? Leonardo. E ele deita do meu lado, e ele fica olhando para mim. Eu dei meu celular e falei: Léo, vai lá jogar joguinho, vai ver desenho, vai assistir, vai brincar. Papai não pode ficar com você proporcionando o que você quer. Não falei proporcionando, estou falando para vocês. E ele ficou olhando para mim e falou assim: papai está dodói? Falei: papai está dodói. Dei o celular para ele, ele me devolveu o celular. Ele ficou deitado olhando para mim. Ele ficou ali comigo. Mas eu não tinha nada para oferecer para ele, ele sabia disso. Mas entre um joguinho, entre um celular, entre os brinquedos, que é o que eu ofereço para ele, é o que eu dou para ele, ele preferiu deixar isso tudo para ficar comigo no momento que eu não tinha nada para oferecer para ele. E na hora, já veio o Espírito Santo, né? Espírito Santo falando assim: é assim que eu quero com você. Quando não tiver nada para oferecer, e às vezes você até querer coisas, que você queira estar comigo. Não o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o médico dos médicos, o dono do ouro e da prata. Não, isso aí são atributos de Deus. Mas é que a gente queira estar com Ele, mesmo quando Ele não está oferecendo nada para a gente. E o Senhor me trouxe uma passagem bem conhecida, está lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 5. É facinho. Olha o que Deus diz: me ame, ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Facinho, né, irmãos? Vamos por etapas. Forças. Qual que é o sentido forças? É intensidade, é o corpo físico. Deus está falando assim: eu quero que vocês me amem com toda a sua intensidade do seu corpo. É matar o nosso corpo. Sabe aquela época que a pessoa atravessava a cidade a pé para ir para a igreja? É amar o Senhor com todas as suas forças, com intensidade. Sabe quando você ia no encontro de servo na intercessão e passava 1 hora ali na intercessão? Ou ia de servo no encontro com sono, com canseira no corpo, ia lá servir?
O que é isso? É amar ao Senhor com todo o seu corpo, com toda a sua intensidade. Sabe, você vem num culto de oração, você lá vai à igreja, como o Lucas que fez o louvor aqui de manhã, no ensaio à tarde, o ministério, né? E o culto à noite, é você matar o seu corpo para servir ao Senhor. É quando você está muito cansado e você vem para a igreja. Ame o Senhor com todas as suas forças, é isso. Aí o Senhor diz: eu quero também que vocês me amem com toda a sua alma. Alma é sentimento, é vontade, é pensamento. Ou seja, é amar a Deus, é pensar em Deus, é querer desejar a Deus, é querer sentir Deus, é querer estar com Ele. Aí Deus fala: eu quero que vocês me amem com todas as suas forças. Mata a sua carne. Eu quero que vocês me desejam. É o pense em mim, chore por mim, liga para mim. Não liga para o mundo. E com todo o seu coração. O que é coração? É vida. Tem uma canção que diz: te entrego o meu coração, eu te entrego a minha vida. Coração é o órgão responsável para bombear sangue para o corpo. E o Senhor está dizendo que a nossa vida é para a gente entregar para Ele, facinho, né? Próximo versículo 6. Que todas essas palavras que hoje eu lhes ordeno esteja em seu coração. É uma ordem de Deus amar Ele. Não é assim: se vocês quiserem, né, eu aconselho. Se vocês sentirem, não. Eu ordeno que vocês me amem de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. É uma ordem de Deus para que isso esteja em nossos corações. E a pergunta é: por que Deus está dando uma ordem? Por que Ele exige isso de nós? Porque Deus sabe que na nossa natureza nós somos sempre amar alguma coisa ou alguém. A gente ama filho, esposa, marido, trabalho, a gente ama carreira, a gente ama casa, carro, amigos, relacionamento, a gente ama celular, a gente ama hobbies, a gente ama time, a gente ama futebol e etc. E Deus está falando: já que na natureza do ser humano ele sempre vai amar alguém ou algo, eu tenho que estar no meio disso aí. Eu sou o criador de vocês. Deus não está pedindo para ser o único, Ele só está pedindo para ser o primeiro. Ou seja, já que a gente vai amar um monte de coisa, e Deus fala: e por que a mim vocês não vão amar? Tanta coisa que eu já fiz por vocês. Então eu ordeno que vocês me amem. E depois dessa ordem, o negócio continua. Próximo versículo: ensine com persistência aos seus filhos. Ensinar o quê? Amar a Deus. Aí Deus está dizendo: e como que a gente ensina os nossos filhos a amar a Deus? Amando. Ensine com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas, sobre eles, no caso, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Vocês entenderam? Deus está dizendo assim: eu quero que vocês me amem. É uma ordem que eu estou dando para vocês. Pronto, aprendeu? Vai me amar? Agora o segundo passo. Agora eu quero que vocês ensinem aos seus filhos a me amar. Como? Me amando. Então os nossos filhos têm que ver a gente amando a Deus, porque daí a gente está ensinando os nossos filhos a amar a Deus. Quando, Deus? O tempo todo. Quando vocês levantar, quando vocês deitar, quando você estiver caminhando, o tempo todo. Aí a pergunta para nossas vidas: os nossos filhos estão vendo isso em nós? Ou os nossos filhos veem que a gente ama o time, o futebol, o corpo, a estética, a beleza, as coisas aí fora? Ou os nossos filhos estão vendo que a gente ama a Deus?
Aí os pais falam assim: mas meu filho não quer saber de Deus, eu tento, e ele não quer saber, eu amo a Deus, mas ele não ama a Deus. Aí o que o começo do versículo diz? Com persistência. Deus está falando: insiste, continua me amando, deixa ele ver que você me ama, faz a sua parte. Quando? O tempo todo. Amém? Pode continuar? E Deus deixa claro na Bíblia que Ele ama quando as pessoas decidem amar a Deus. Quando você vê Noé, Davi, Paulo, Moisés, Deus, Ele sempre elogiou as pessoas que amaram a Deus. E eu queria pegar um exemplo, que é o exemplo de Jó. Está lá em Jó, capítulo 1, verso 8. Disse então o Senhor a Satanás: Satanás, você reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Ele é irrepreensível, ele é íntegro a mim, ele é um homem que me teme, ele é um homem que evita o mal. Em outras palavras, Satanás, você já reparou Jó, como ele me ama? Ele evita qualquer coisa que vai afastar ele de mim. Ele é um homem íntegro, ele é um homem fiel a mim. Sabe quando você vê, nossa, como a Verônica ama o Lucas? Como que eu sei? Porque ela é íntegra, ela é fiel. Ou seja, Deus está elogiando Jó para Satanás, dizendo: você já reparou como ele decidiu me amar? Você já viu como ele me ama? Agora vamos colocar para os nossos dias de hoje nós. Imagina Deus chegando para Satanás e falando: você viu o meu servo? Você? Nós temos qualidades e defeitos, então vamos pegar as nossas qualidades, né? O que Deus vai falar para Satanás, nossas qualidades. Então vamos lá. Imagina Deus chegando assim falando: Satanás, você já viu meu filho como ele me ama? Ele vem na igreja, ele está nas suas lutas, mas ele persiste, ele não abandona, ele é fiel ao Senhor, ele é fiel no dízimo, ele é fiel na igreja. Você viu que apesar de tudo, ele está na luta. Aí vai entrar a resposta de Satanás para Jó, que pode ser a resposta de Satanás para as nossas vidas. Verso 9. Aí, olha o que Satanás diz: será que Jó não tem razões para temer ao Senhor, ou seja, para te amar? Respondeu Satanás. 10. Acaso o Senhor não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Aí Satanás chega assim e fala: mas Senhor, será que Jó, ele não faz isso porque o Senhor é o Deus dele, que protege ele, que dá para ele, que livra ele de todo mal, que guarda ele? Ou seja, o que Satanás está insinuando? Mas Deus, será que Jó, ele não tem esse amor ao Senhor, pelo tudo que o Senhor faz na vida dele? Será que a gente não está aqui na igreja por tudo que o Senhor já fez e a gente é grato, ou a gente quer alguma coisa e a gente está aqui na igreja? É isso que Satanás está questionando para Deus. E Satanás fala: mas Senhor, o Senhor é o Todo-Poderoso, é óbvio que eles vão estar com o Senhor guarda, o Senhor protege. Olha Deus, desde a criação do mundo o Senhor colocou o firmamento para eles respirar, óbvio, o Senhor deu água para eles. E Deus, mesmo quando Adão e Eva pecou, o Senhor ama tanto eles, que o Senhor fez uma roupa para Adão e Eva, porque eles não sabiam. Deus, olha esse cuidado que o Senhor faz. Em outras palavras, imagina quando você vê um casal, um senhor de uns 40, 50 anos, e uma moça de 20 linda. E o senhor de 40, 50 anos, ele é muito rico. Aí o casal está andando e a pessoa olha e fala: mas será que essa moça ama esse rapaz? Ou será que ela está com ele pelo que ele pode proporcionar para ela?
Será que se ele fosse um Zé Ninguém da vida, ela estaria com ele? Ou ela está com ele pelo que ele pode proporcionar para ele? É isso que Satanás está falando para Jó. Verso 11. Aí Satanás diz: mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Aí Satanás, filha, fala assim: mas Senhor, tira a mão, para de fazer tudo para ele. Vamos ver se ele ama o Senhor porque ele te ama, ou porque o Senhor faz tudo para ele. Próximo versículo. O Senhor disse a Satanás: tá bom, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. E aqui o negócio começa. Deus estava protegendo, cuidando, livrando, estava ali, era uma maravilha. No diálogo entre Deus e Satanás, Deus falou assim: eu vou provar que ele me ama. Vou tirar a mão. Pode ir. Vamos fazer da vida de Jó uma bagunça. Vamos fazer a coisa ficar descontrolada, e você vai ver se ele não me ama. Vamos provar, eu vou provar Jó. É um teste de fidelidade, é um teste de amor. E a partir do momento que Deus permite que Satanás trabalhe, e até mesmo que Deus começa a fazer as coisas, a vida de Jó começa a desandar. Olha o que diz o verso 16. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de... Quem mandou fogo? Deus. Fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas dos empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Aqui é o momento que, além de Deus tirar a mão, Deus começa a fazer. Olha que provação. Imagina a situação. Verso 19. Quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou, eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Quem controla o vento, igreja? Quem controla o vento? Deus. Quem está causando isso? Deus. E por que Deus faz isso? O título do capítulo 1 de Jó está escrito assim: a provação de Jó. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém para cair, Deus prova. Agora uma pergunta: por que um professor dá uma prova para o aluno? Porque o aluno precisa ver como ele está. Então o aluno, ele pode pensar que ele está muito bem na matéria, mas o que vai mostrar se realmente ele está bem é a prova. Então Deus está trazendo uma provação para Jó, para ele se avaliar. Sabe por que Deus deixou que Satanás fizesse tudo com Jó? Porque o professor Deus já conhecia o aluno Jó, já sabia que ele amava, mas Jó não sabia. Então Deus estava mostrando para Satanás e para o próprio Jó que Jó ama Deus. Vem a aprovação na vida de Jó, depois da aprovação vem o resultado, ou reprovado ou aprovado. Olha o que diz o próximo versículo. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se no chão em adoração. E disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu eu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Veio uma provação e ele foi aprovado. Só que a nossa vida não tem só uma aprovação. A nossa vida, infelizmente, é cheio de provas, amém? Aí esse é o capítulo 1. Jó foi aprovado, mas tem o outro semestre, e a prova, ela continua. Capítulo 2, verso 3. Disse então o Senhor a Satanás. Aí Deus de novo para Satanás: você reparou de novo meu servo Jó?
Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele, para arruiná-lo sem motivo. Irmãos, tem coisas que acontecem na nossa vida que não tem muito motivo assim, razão. Tem muita coisa acontecendo no mundo espiritual, mas a gente não entende. Aí Deus chega de novo para Satanás, falou assim: eu não falei que ele me ama? Você viu, está provado, Jó me ama. Apesar de Satanás, de você, a minha conversa com você ter levado a provação de Jó, eu estou mostrando para você, e Jó está vendo que ele me ama. Aí Satanás, ele não aceita esse amor todo que Jó tem por Deus, e Satanás, ele retruca. Verso 4, Satanás diz: pele por pele, um homem dará tudo o que ele tem, tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: tá bom, ele estará nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça com o qual se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Você ainda ama a Deus? Amaldiçoe esse Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso já não pecou com seus lábios. Em outras palavras, cala a boca, mulher. Esse amaldiçoa a Deus e morre não é amaldiçoar Deus. O sentido é: entregue a sua vida para Deus e morre logo. Só que Jó fala: não, cala a boca, mulher. Eu amo esse Deus, eu amo Ele, eu não negocio o meu amor por Ele. Você está louca, eu amo. Aí uma pergunta: Jó está entendendo o que está acontecendo? Não. Mas o que faz esse homem simplesmente continuar? Ele ama. E às vezes, irmãos, acontecem coisas que a gente não entende. Por exemplo, um tsunami. Quem tem um poder sobre um tsunami? Deus. Um furacão? Deus. Aí vai lá e destrói um monte de casa e mata um monte de gente. E isso é prato cheio para teu. E se você me perguntar: por que isso? Por que um terremoto? Não sei. E Jó não está entendendo porque essas catástrofes estão acontecendo com ele. Mas constantemente o Senhor está provando o seu povo. Porque tem muita gente que acha que está bom, mas não está bom. Tem muita gente que acha que ama Deus, mas não ama Deus. E qual que é a maneira da gente saber se a gente ama Deus? Uma prova. Uma prova. Por exemplo, um dia o Max Lucado, eu já contei isso aqui. Ele estava num churrasco com a família dele, e o filho dele de 2 anos caiu na piscina e começou a se afogar. Um homem viu, saiu correndo, pulou na piscina, levaram para o hospital. Aí lá conseguiram, deu tudo bem, o menino foi para casa. Quando ele chegou em casa, ele entrou no seu quarto, ele começou a adorar a Deus, falar: Senhor, eu te amo, o Senhor é maravilhoso, obrigado, e não sei o que. Ele falou que na hora o Espírito Santo falou com ele: e se eu tivesse levado seu filho, você estaria aqui na minha presença? Provas, para a gente ver o estado que nós estamos. Um dia o Geraldo, não sei quem é mais antigo da igreja vai lembrar, ele é um obreiro da casa de Deus, e a esposa dele lutou muitos anos para que ele fosse na igreja. E um dia ele foi na igreja, e o dia que ele foi na igreja, entraram na casa dele, roubaram um monte de coisa, fizeram uma bagunça na casa dele e roubaram a casa dele. Aí ele chega da igreja, quando ele vai ver a porta escancarada e um monte de coisa roubada. O homem foi para a igreja, numa hora que ele foi para a igreja, roubaram.
Ou seja, se ele não tivesse ido para a igreja, não teria acontecido aquilo. Aí ele chega na casa dele, eu pensei, agora já era. Primeira vez que ele vai na igreja, acontece isso. Ele pisa o pé, ele vê a casa dele uma bagunça. Ele fala para a esposa dele: eu vou aceitar Jesus. Você quer que eu te explique? Eu não entendo. Mas Deus tem a maneira dele de trabalhar. Mas ele passou por uma provação no primeiro dia de cristão, e ele foi aprovado. Aí a gente está na igreja, e a gente precisa ver como que a gente está. E às vezes a gente acha que a gente está muito bem, e Deus vem nos provar. Vamos dar um exemplo de uma pessoa que achava que está tudo bem. Marcos capítulo 14, verso 27. Disse-lhe Jesus: vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Verso 29. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. É aquelas canções que a gente canta. 30. Respondeu Jesus: Pedro, eu asseguro que ainda hoje, esta noite, hoje, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, eu nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Então foram para um lugar chamado, pode, até aí. Olha a narrativa. Jesus chega e fala assim: gente, está escrito. Quando Jesus fala está escrito, porque Jesus ele é onisciente, então ele já viu que isso ia acontecer. Ele fala: está escrito, eu vou para a cruz e todos vocês vão me abandonar. Aí vem o super crente Pedro: eu jamais te abandonarei, te louvarei, não importa as circunstâncias, tu és o meu rei, eu te amo, eu dou minha vida por ti. Muito bonito. Aí Jesus olha e fala: Pedro, ainda essa noite você vai me negar. Em vez de Pedro aceitar, ele fala: não, jamais te negarei, meu Jesus, eu te amo, o Senhor é minha vida, eu vou morrer eternamente na tua presença, todos os dias da minha vida. Aí Jesus chega e fala: vocês não estão entendendo, você, Pedro, e todo mundo vai me abandonar. Só que o Pedro, ele estava se achando demais. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim: eu preciso uma prova para ele. Ele acha que ele está num nível que ele não está. Eu preciso lançar uma prova para ele, porque a prova é para o aluno ver o estado que ele está. O professor não precisa de prova, mas o aluno precisa. Aí Jesus dá uma prova para Pedro, naquela noite mesmo. Lucas 22, 54. Então, prendendo, levaram para a casa do sumo sacerdote, prendendo Jesus. Pedro o seguia à distância. Mas quando acendeu, olha a prova de Jesus aqui. A prova de Jesus é o fogo aqui, ó. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio, e se assentaram ao redor dele, na frente de Pedro esse fogo, Pedro sentou-se com eles. Uma criada ouviu sentada ali à luz do fogo, olha a prova, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, eu não conheço esse Jesus. Pouco depois, de novo a prova, um homem ouviu e disse: você também é um deles. Pedro responde: homem, eu não sou. Cerca de 1 hora mais tarde, outra prova. Outra afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, eu não sei de que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O professor voltou, olhou diretamente para o aluno. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, o aluno Pedro chorou amargamente.
reprovado. Nota 1 ou 0. É aquele momento que a gente acha que a gente vai na prova e a gente vai passar. Vou passar pela prova dando glória a Deus, né? Aquela coisa tudo, e vem a aprovação. Agora eu vou citar algumas provas para você, e você vê a nota que você está tirando. Pandemia. Como é que está essa prova na sua vida? O seu amor com Deus, a sua intimidade com Deus, a sua fidelidade a Deus e à casa de Deus. Que nota que você está? Quando a gente perde um emprego, quando a gente começa um relacionamento, principalmente com os jovens, é o que mais se perde. Por quê? Nota 0. É jovem que um dia cantou, adorou ao Senhor: eu te louvarei, eu te amo, eu não vou te abandonar. Começa um relacionamento, a provação vem, nota 0. Quando termina um relacionamento, como é que fica você e Deus? Você e a presença de Deus, você e a casa de Deus. Quando o carro quebra, ou o carro bate, muda alguma coisa no seu amor com Deus? Você vem de ônibus, você vem de Uber, que seja a pé, porque você ama a Deus, ou isso te abala e te afasta um pouco do Pai? Quando vem uma doença, quando tem briga na igreja, fofoca, quando você não concorda com o pastor, com o ministério, quando vem uma crise financeira, quando vem uma perca, como que é quando as provações vêm na sua vida? Você continua amando a Deus da mesma coisa? Não, eu vou continuar. Ou as provações faz você estar que nem Pedro, sair de perto do Senhor chorando amargamente. Nós temos aqui um Jó que tirou nota 10 na aprovação de Deus, porque quando você aceitou Jesus, o casamento da noiva com o noivo é: Senhor, eu te amo, na alegria e na saúde, na riqueza, na pobreza. E como é que está o lado negativo? A pobreza, a doença. Tem mudado alguma coisa do seu relacionamento com Deus? Ou a gente tem continuado da mesma coisa, amando a Deus, não importa o que aconteça? Por exemplo, imagina que a gente vai fazer uma campanha aqui, e no meio da campanha, Deus, que é onisciente, Ele me revela os números da Mega Sena, 30 milhões. Eu tenho uma revelação, porque Deus é onisciente, saber um dos números da Mega Sena para Ele é fichinha. E Deus me revelou, eu anotei num papel aqui na igreja, fui lá, joguei e ganhei 30 milhões de reais. Glória a Deus, aleluia. Ô Jesus amado, vocês vão ver o que nós vamos fazer aqui. Aí que o pastor fala: ar-condicionado, cadeira estofada. Nossa, vamos fazer aqui um negócio chique aqui. Aqueles microfoninhos assim, para não ficar segurando o microfone. Não dá mais microfonia. Aperta um botão, sai os versículos lá, o Ricardo se aposenta. Um monte de coisa acontecendo. Aí, eu ganhei. Aí chega no domingo, eu falo assim: irmãos, na campanha, no primeiro dia da campanha, Deus me revelou o número da Mega Sena. Eu estou milionário. Eu ganhei 30 milhões, Deus me deu. Aí a igreja, glória a Deus, aleluia. E o povo começa a pedir dinheiro emprestado para mim, aquela coisa tudo, aquele amor ao pastor, coisa linda de se ver. Aí no outro domingo, o que vai acontecer com a igreja? Está lotada. Aí o povo vem assim: Senhor, pelo menos o hiper saúde, Deus, que eu possa ganhar, me fala os números, Deus, me dá, Senhor, o Senhor é o dono do ouro e da prata. Aí vai lotar a igreja de gente. Mas vai lotar por quê? Porque quer ganhar de Deus. Aí imagina que eu estou aqui, vamos fazer uma oração, e de repente uma pessoa que é cego ou surdo começa a ouvir ou a enxergar, e a pessoa grita: eu estou enxergando, glória a Deus. Aí vai para o Facebook e a cidade inteira fica sabendo que o irmão era cego e está enxergando na oração do pastor Tiago. O que vai acontecer no outro domingo?
que vai ter de cadeira de roda, de muleta, de povo, vai montar um monte de gente. Por quê? Porque eu quero o Deus que é o médico dos médicos. Mas qual é o problema disso? Não quer estar com Deus, com os benefícios que Ele pode proporcionar. As pessoas perguntam, por que a gente não vê mais milagre, como a gente viu no Mar Vermelho, ou quando a gente viu na época de Jesus? Por causa disso, irmãos. Porque é um milagre, lota de gente. Você já viu os milagres hoje? Os milagres hoje é, põe a mão na sua coluna, ou você que está com dor de cabeça, né? É assim, a pessoa estava com uma dor aqui, estava com dor no pé, assim. E por que Deus não pode operar mais? Porque se Deus opera, o povo vai tudo atrás de Deus por interesse. E Deus, Ele quer ser amado com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, não por interesse. Vou dar um exemplo para os irmãos entenderem. Vem cá, Verônica. Perguntei para Verônica, Verônica, fala aí um cara que você já viu assim, fala, nossa, que cara, sabe, aquele negócio assim. Eu pensei que ele ia falar o Espírito Santo, mas não falou não, falou que era um homem mesmo. Falei, fala um cara assim, né, bonito assim, fala um cara assim. Põe a foto do cidadão. Mulheres, se acalma, viu? Vocês estão com seus maridos do lado aí. Não, não é esse não, irmão. Esse é o de manhã, esse é o lobo. Esse é o de... É bonito também, né, mulher? É bonito, irmãs? Ah, vocês estão do lado do marido, né? Povo inteligente. Pode tirar, senão o povo vai começar a pecar dentro da igreja, irmão. Põe o outro lá. A Roberta aqui já está toda. Vai logo aí. Assim ele vai rapidinho. Aí deu até pane aqui, ó. Emoção do Ricardo de ver o lobo. Não achou, irmão? Deixa eu achar o galã bonito lá. O cara mó os olhos verdes. Minimiza aqui. Minimiza aqui. Esse aqui. Não foi isso que você falou para mim, não. Tira a máscara, Verônica. E é branco, viu, Lucas? É branco, branco, zóio verde. Branco, zóio verde. Amém, irmãs? Amém? Estamos na igreja, amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Não alimenta a sua carne, não. Não sai do espírito, não. Cadê o cidadão? Põe o cidadão aqui. Vem cá, Lucas. Vem cá, Lucas. Lucas, faz favor, do lado da sua esposa. Verônica, primeiro para a igreja. Quem que é mais bonito? Quem que é esse cabra aqui? Ai, não sabe agora. Ela mandou a foto para mim, não sabe. Quem que é a Neumisa? A Neumisa sabe. Quem que é a Neumisa? Quem? Sei lá que a Neumisa falou. Vamos continuar. Quem que é mais bonito, igreja? O Lucas ou ele? Lídia. Tem que ser. Agora, Verônica. Verônica, quem pode te dar mais viagens pelo mundo todo? O Lucas ou ele? Vamos supor, Verônica, você está na igreja, não pode mentir. Vamos supor que o cidadão do zóio verde aí chega assim e fala: Verônica, eu te amo. Eu vi você louvando, eu senti um negócio aqui dentro, eu quero casar com você. Imagina, primeiro imagina. Agora fala a verdade. Se ele pedir você em casamento hoje, você aceitaria? Fala a verdade. Não aceitaria. Agora, quem que pode proporcionar muitas viagens para você? Onde você já levou ela, Lucas? Que? Onde você já levou ela? Ali na praia. Que praia? Segurei ela na onda, pô. Segurando a onda. Verônica,
Quem pode dar uma mansão para você? Ele ou Lucas? O palio do Rogério? Verônica. Mas se ele pedisse você em casamento hoje, tudo que ele poderia proporcionar para você, quem você escolheria? Por quê? Porque eu amo muito ele. Você entende o que Deus quer? Deus quer que a gente seja, que ele seja o Lucas, não que ele seja tudo isso aqui, que a gente simplesmente ame, sem interesse. Eu simplesmente amo, eu escolho amar esse Deus, não pelo que ele pode proporcionar, mas pelo que ele é. Pode sentar, Deus abençoe. Mas está faltando algo aqui. Por que Deus quer tanto ser amado, irmãos? Parece que Deus é carente, e Ele está com uma carência muito grande. Ele chega e fala: eu ordeno, eu exijo que vocês me amem de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Eu quero ser amado. Parece que Deus, Ele é carente. Não. Olha por que Deus quer ser amado. 1 Coríntios 13:1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. 2. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Por que Deus quer que a gente ame? Ele exige, porque o amor, tudo a gente passa quando a gente ama. O amor tudo suporta, tudo sofre. Não é carência de Deus, mas Ele sabe, porque Ele diz que no mundo nós teríamos aflições. Como que a gente vai vencer? Amando a Deus. A única maneira que você vai vencer na caminhada cristã é amando ao Senhor. Porque quando vinham as provações que veio com Jó, o amor que Jó tinha, Deus não mudou. Porque o amor tudo sofre, tudo suporta. Não é que Deus precisa ser amado, mas amar a Deus é questão de sobrevivência para as nossas vidas. Olha o verso 8. O amor nunca perece, ou seja, o amor ele nunca acaba. As profecias, a Bíblia, ela desaparecerá. As línguas, o português, o inglês, elas cessarão. O conhecimento passará. Aí Deus continua. Aí Deus fala assim: gente, a Bíblia, quando vocês for para o céu, não vai ter mais Bíblia. Vai acabar. Não precisa mais da Bíblia. Aí Deus diz que as profecias, elas não vão mais existir. As línguas, o português, o inglês, o alemão, não vai mais existir, porque no céu só tem língua dos anjos. Amém? Mas o que é a única coisa que tem na terra que vai ter no céu? O amor. Olha o próximo versículo 9. Pois em parte conhecemos, e em parte nós profetizamos. O que é isso? A gente prega a Deus, só que a gente não conhece Deus por inteiro. A gente em parte, a gente conhece, e o que a gente conhece, a gente prega. Agora o amor não. O amor não se explica, o amor se sente. Aí Deus está falando: gente, vocês só me conhecem em parte, do que vocês me conhecem, vocês profetizam. Olha o próximo.
Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Nesse contexto que nós estamos falando do amor, aí já não está fazendo muito sentido, mas Deus está explicando. Deus está colocando a gente como menino, e a gente fala, pensa, raciocina como um menino. Aí Deus fala que quando a gente ir para o céu, a gente vai ser como homem, mas agora a gente pensa, raciocina e faz coisa de menino, porque o menino não entende completamente o pai. Mas qual que é a única semelhança que o menino de 2 anos tem com o seu irmão de 20 anos? Quem tem mais conhecimento? O irmão de 20 ou o irmão de 2? Quem tem mais raciocínio? O irmão de 20. Mas qual que é a única coisa que o irmão de 2 tem a mesma coisa do irmão de 20? O amor ao pai. Aí Deus está falando que hoje a gente é menino. Um dia a gente vai se tornar homem e deixar para trás essa terra, as coisas de menino. Mas por enquanto, não queira entender Deus, apenas ame Ele. Profetiza o que você entende, mas o mais importante é nós amarmos ao Senhor. Olha o próximo versículo 12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, porque a gente é menino, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei Ele plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Gente, a gente não conhece Deus, a gente não entende Deus, a gente é um menino nessa terra. Aí Deus tem uma promessa, que um dia a gente vai conhecer Deus 100%, assim como Ele já conhece a gente 100%. Você entende? Olha o que o Senhor está dizendo, que nós conheceremos Ele plenamente. Hoje é simplesmente um reflexo obscuro. Então a gente é um menino que a gente não entende os planos, caminhos e pensamentos de Deus. A gente não entende as provações, a gente não entende as lutas, a gente não entende porque que Deus permitiu muitas coisas. Por quê? Porque a gente é um menino, e um menino nunca vai entender o pai. Mas um dia, quando a gente for adulto, a gente vai entender. Próximo. Assim, permaneçam agora esses 3: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Aí Deus fala: vocês têm que ter fé, esperança e amor. Fé, Judas tinha fé em Jesus, não tinha? Mas Judas não amava ao Senhor, então não adiantou. Esperança, a gente pode esperar, mas uma hora cansa. Agora quando a gente ama, nada irá nos separar dele, porque a gente ama. Mais importante que é você crer em Deus, mais importante que você ter esperança em Deus, é você amá-lo. Próximo. Acabou? Acabou o versículo, não a pregação. Em Marcos, nós lemos que Jesus diz que todos os discípulos abandonaram o Senhor Jesus. Jesus, ele teve 3 anos e meio para moldar os discípulos. Jesus tinha uma missão: eu preciso fazer os discípulos me amarem, porque o amor tudo suporta. Se eles vão pregar o Evangelho, se eles vão dar continuidade para o Evangelho, eles precisam amar o Senhor Jesus. Mas os últimos dias, os dias de cruz, está dizendo que os discípulos abandonaram o Senhor Jesus. Então parecia que eles não amavam o Senhor Jesus. E Jesus precisava lançar provas na vida deles para eles amarem o Senhor Jesus. Tem um vídeo do pastor Rodrigo Silva, que é um arqueólogo. Olha o que ele diz sobre os discípulos de Jesus. O estilo de cada um deles tem como fonte tradições posteriores. Pode voltar o vídeo. Mas não há motivos reais para pensar que fossem
O destino de cada um deles tem como fonte tradições posteriores, mas não há motivos reais para pensar que fossem lendas ou falsas. Então vamos lá. O que aconteceu com cada um dos apóstolos? João, que após ser exilado na ilha de Patmos, obteve a liberdade, voltou para Éfeso e morreu de morte natural. Matias, aquele que ficou no lugar de Judas Iscariotes, foi martirizado na Etiópia. Simão, o Zelote, foi crucificado. Judas Tadeu morreu como mártir, pregando o evangelho na Síria e na Pérsia. Tiago, o mais jovem, pregou no Egito, sendo ali crucificado. Mateus foi mártir na Etiópia. Tomé pregou na Pérsia e na Índia, sendo martirizado perto de Madras. Bartolomeu foi missionário na Armênia, sendo golpeado até a morte. Filipe pregou na Frígia e morreu mártir em Hierápolis. André pregou na Grécia e Ásia Menor e foi crucificado. Tiago, o mais velho, pregou em Jerusalém e na Judéia. Foi decapitado por Herodes. Pedro pregou entre os judeus, chegando até a Babilônia, e talvez esteve em Roma, onde foi crucificado de cabeça para baixo. O Apocalipse diz que a Nova Jerusalém estará sobre 12 alicerces com o nome dos 12 apóstolos. E se você for fiel um dia, poderá andar nas ruas desta bela cidade e terá a oportunidade de conhecer pessoalmente esses verdadeiros heróis de Deus. Mas espere um pouco. Que tipo de heróis eles eram? Imagine como seria um relatório de RH sobre cada um deles feito no tempo de Jesus. A carta seria mais ou menos assim: prezado Rabi Jesus de Nazaré, obrigado por enviar-nos o currículo vitae dos 12 homens que escolheu para ocupar posições de destaque e gerenciamento em sua nova empreitada, o Reino de Deus. Todos eles já foram submetidos aos nossos testes. Anexo, encaminhamos os perfis de cada um deles. Mais especificamente, Simão Pedro é emocionalmente instável, sujeito a explosões intempestivas. André não possui absolutamente nenhuma capacidade de liderança. Os dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, colocam os interesses pessoais acima da lealdade à empresa. João é uma pessoa excessivamente humilde, dificilmente conseguirá demonstrar autoridade sobre outras pessoas. Sentimos também informar que Mateus faz parte da lista negra do Departamento de Negócios da Grande Jerusalém. Tiago, filho de Alfeu, bem como Tadeu, possuem definitivamente inclinações radicais. Ambos atingiram elevada marca na escala maníaco-depressiva. Tomé demonstrava uma atitude dúbia que poderia abalar o estado de espírito do grupo. Um dos candidatos, porém, demonstrou um grande potencial. É um homem capacitado, cheio de recursos, tem facilidade de comunicação e mente aguçada para os negócios e bom trânsito entre pessoas de alta posição em Jerusalém. É altamente motivado, ambicioso e responsável. Portanto, recomendamos apenas Judas Iscariotes como seu controlador e braço direito. Os demais são autoexplanatórios. Desejamos-lhes, então, sucesso em seu novo empreendimento. Já pensou? A visão dos homens não é a visão de Deus. Os heróis de Deus falham, choram, cometem equívocos. A diferença é que eles têm um coração sincero, que amam ao Senhor. E se a Bíblia descreve assim a trajetória de heróis que falharam, por que nós também, com as nossas falhas, não podemos ser heróis do Senhor? Basta aceitar o chamado do céu. Amém. Irmãos, a gente é cheio de falhas, cheio de mancadas, mas eles amaram ao Senhor. Eles foram fiéis ao Senhor com as suas lutas, com suas dores, foram fiéis ao Senhor. Você vê que Judas, o Senhor um dia colocou uma prova em Judas. O Senhor colocou Judas para cuidar da tesouraria da igreja, do ministério de Jesus. Judas tinha um problema com dinheiro. A Bíblia diz que Judas roubava o dinheiro do próprio ministério de Jesus. Aí Jesus vai e coloca Judas para cuidar do dinheiro, sabendo que Judas era. Por que isso? Porque Jesus estava mostrando para Judas: Judas, você não me ama, você ama ao dinheiro. Deus coloca situações na nossa vida para a gente ver e entender o que a gente precisa melhorar. As provações da sua vida não é para você sair chorando que nem Pedro e simplesmente falar: eu não presto, eu não sirvo, eu não mudo. Não,
As provações nas suas vidas, as lutas que você tem, é para você ver aonde você precisa melhorar, porque você precisa amar, porque o amor tudo suporta. Olha o que a palavra do Senhor diz em Tiago: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que feliz é a gente que persevera nas suas lutas, porque um dia a gente receberá a coroa da vida, porque a gente perseverou. E por que a gente perseverou? Porque a gente ama, a gente quer estar com Ele, com as nossas lutas, com os nossos pecados, com as nossas dores, a gente quer Deus. Os discípulos tinham todos os defeitos do mundo, mas eles amavam a Deus. O mais importante na sua vida é: ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Se coloque em pé nessa noite. Oh Espírito Santo, o que você precisa melhorar com Deus? O que você está sendo reprovado? Quais são as notas baixas que você está tirando nas suas provações?